Hipérbole é o conjunto dos pontos no plano tais que a diferença em valor absoluto das distâncias a f1 e f2 é a constante 2a. 2a sempre estando entre 0 e 2c. Os elementos da hipérbole são 2c, distância focal, c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado é a relação fundamental, a1, que tem as coordenadas menos a e 0, e a2, as coordenadas a e 0, são os vértices. 2a é a medida do eixo real, 2b a medida do eixo imaginário e c sobre a é a excentricidade. Tudo isso representado no gráfico. Primeiro caso é hipérbole com foco sobre o eixo x, sendo que o nosso foco 2 vai ser as coordenadas c e 0, e o nosso foco 1 vai ser as coordenadas menos c e 0. E a equação reduzida do primeiro caso, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E o segundo caso é hipérbole com foco sobre o eixo y. O meu foco 2 vai ser coordenadas 0 e c, e o meu foco 1 coordenadas 0 e menos c. E a equação reduzida desse segundo caso, y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vamos para o exemplo da hipérbole. Determine as coordenadas dos focos da hipérbole de equação y ao quadrado sobre 16 menos x ao quadrado sobre 9 igual a 1. Sabemos que o a ao quadrado é 16, então meu a vai ser 4, e meu b ao quadrado é 9, então meu b vai ser 3. Jogando na minha relação fundamental, que é a relação de Pitágoras, c ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso seria 25, raiz disso 5. Então, o foco 1 vai ser 0 e menos 5, e o foco 2 vai ser 0 e 5. Essa daqui é uma ampulheta, ela tem formato de 2 cones e junto eles formam uma hipérbole. Parábola. Os elementos principais contidos na parábola são o foco, representado pela letra F, a diretriz, representada pela letra D, o parâmetro pela letra P, o vértice pela letra V e o eixo de simetria, reta, onde estão contidos os pontos V e F. A distância entre V e F é determinada pelo parâmetro dividido por 2. Nesse gráfico temos a representação da diretriz, marcando o ponto, que é determinado por menos P sobre 2, o vértice, que é o ponto inicial, que corta o meio da parábola, o eixo de simetria, nesse caso é o eixo X, onde está contido o ponto V e o ponto F. A equação reduzida para esse caso é y² 2px. Nesse caso, temos a parábola com a concavidade voltada para cima, onde o eixo de simetria é o eixo y, que estão contidos o ponto V e o ponto F. A diretriz é do mesmo jeito, determinada por menos P sobre 2, para P maior que 0. A equação reduzida é x² igual a 2py. Em caso de P menor que 0, é ao contrário, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Vamos ao exemplo da parábola. Exemplo 1. Determinar o foco, a equação de diretriz e construir o gráfico da parábola. X² igual a 8y. Primeiro passo. Comparamos a equação reduzida, x² igual a 2py, com a equação dada, x² igual a 8y. E vemos que o 2p é igual a 8. P igual a 8 sobre 2. P igual a 4. Achamos o parâmetro. Vamos para o segundo passo, que é a distância do vértice até o foco. Dado na relação anterior, vimos que isso é P sobre 2. Como já achamos o P, substituímos 4 sobre 2, achamos que a distância do vértice até o foco é 2. Tudo isso demonstrado no gráfico abaixo. Tem forma de parábola, aqui seu vértice, e sua função é formar um arco e voltar à sua origem.
Elipse é o conjunto dos planos cuja soma das distâncias F1 a F2 é a constante 2A, onde 2A é sempre maior que 2C. Os elementos da elipse são F1 e F2 são os focos, C é o centro da elipse, 2C distância focal, 2A medida do eixo maior, 2B medida do eixo menor, C sobre A é a excentricidade e há uma relação entre os valores A, B e C. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é a relação de Pitágoras. Isso tudo representado no gráfico. E o primeiro caso de elipse é a elipse com foco sobre o eixo X. O F1 sempre vai ser menos 6, 0, o F2 6, 0, lembrando que no eixo Y sempre vai ser 0. E a equação reduzida da elipse no primeiro caso, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vamos ao exemplo de elipse. Determine a equação reduzida da elipse com foco sobre o eixo x, com o eixo maior medido 12 e o eixo menor 8. O eixo maior é o 2A, que é igual a 12, então o meu A vale 6, e o eixo menor é 2B, que é igual a 8, então o meu B vale 4. Jogando isso na equação, x ao quadrado sobre 6 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 ao quadrado igual a 1. Sendo assim, x ao quadrado sobre 36 mais y ao quadrado sobre 16 é igual a 1. Essa é a equação reduzida da elipse. Essa bola aqui tem forma de elipse e ela tem esse formato principalmente para poder cortar o ar na hora que ela está se movimentando. Nós jogamos a bola em forma de círculo para que ela possa ir mais rapidamente e manter essa forma de elipse durante o tempo que ela estiver no ar. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que distancia de um ponto fixo. Temos os exemplos: D diâmetro, R é o raio, C é o centro, 2x é o diâmetro. Equação da circunferência: x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Vamos para o exemplo da circunferência. Determine o raio da circunferência com o centro C 2 e 1 e passa pelo ponto P 1 e 1. Dada a equação da circunferência x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Você substitui os pontos x e y pelo ponto P e os pontos C por x0 e y0. Ficará 1 menos 2 ao quadrado mais 1 menos 1 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. 1 menos 2 é igual a menos 1. 1 menos 1 é igual a 0. Se eleva o menos 1 ao quadrado, fica 1 igual ao raio. Raio é igual a raiz de 1. Raio é igual a 1. Aqui x, x0, y0, beleza? Então, se eu calcular a distância entre esses dois pontos, o que nós calculamos a distância entre os pontos? Deixa a gente fazer participação especial nesse vídeo, presente. A gente pode? Mais y menos Então, A gente pode fazer você participação vai especial? pegar isso menos isso ao quadrado e isso menos isso ao quadrado, raiz de 1. Isso aqui é igual ao raio. Então, você fala o quê? Ó? X menos A ao quadrado, né? Aqui, ó, y mais o que? Y menos B ao quadrado. A raiz de tudo isso aqui é o próprio raio. É igual ao raio. Eleva ao quadrado dos dois lados, fica x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, quer dizer, aqui igual ao raio ao quadrado. Essa aqui tem a equação reduzida da circunferência. Se eu desenvolver isso aqui, fica assim, ó, quadrado primeiro mais o quadrado segundo menos duas vezes o primeiro pelo segundo, beleza? Se eu desenvolver isso aqui, fica quadrado primeiro mais o quadrado segundo, menos duas vezes quem? Primeiro pelo segundo, como é que fica? YB, né? Se eu passar o raio para cá, menos R ao quadrado, isso aqui deu uma zero. Se eu der uma arrumada aqui nas crianças, eu posso estar fazendo assim, ó, x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2ax, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. Essa aqui é a equação geral
Isso aqui é o D, isso aqui é o B, e tudo isso aqui, ó, é o F. Roda! Aí a gente está aqui com mais um exemplo prático de uma circunferência. Temos duas aqui, aliás. Duas circunferências gostosas sendo feitas aqui pelo mestre Mamão. Agora, para não sair da sua cabeça, vamos lembrar o que são parábola, circunferência, elipse e a hipérbola. A gente vai ver que a hipérbola é a intersecção de um plano que penetra num cone no paralelo ao seu eixo. Já a elipse é a intersecção de um plano que atravessa a superfície de um cone, nessa verticalzinha aqui, como vocês podem ver. A circunferência é a intersecção de um plano cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo, ou seja, o centro. E como nós podemos observar, ele traça o cone. E também temos a parábola, que é a intersecção de um plano que penetra a superfície. Durante toda a sessão, nós temos a seção de cônicas, como vocês já estão cansados de ouvir, a circunferência, a elipse, a hipérbola e a parábola. Temos aqui os seus coeficientes, conforme demonstrado abaixo. Mas o que nós temos que não nos esquecer, que geralmente cai em prova e cai em todos os lugares, são, primeiro, a equação da circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. E do lado nós temos o desenho da circunferência. Depois nós temos a equação da elipse, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1, e seu desenho ao lado. Abaixo nós temos a equação da hipérbole, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. E depois também temos o y ao quadrado menos dx, que é igual a 0. Parábola, circunferência, elipse e a hipérbola. Vocês têm alguma dúvida, perguntas? Comente conosco. Nós vamos estar disponíveis a estar respondendo suas dúvidas. Deixe seu e-mail que nós vamos estar respondendo. Vamos calcular, peraí. Vamos gravar.